O aumento forte e inesperado de vagas de emprego nos Estados Unidos, no setor privado, instaurou a cautela nos mercados. Então, a expectativa ficou com quem? Sim, payroll. Mas o resultado ficou abaixo do esperado, com uma taxa de desemprego recuando para 3,6%, também em linha com o consenso. Será que é suficiente para o Fed dar uma pausa nesse aperto monetário? Já vai deixando o seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal e descubra as principais tendências do mercado brasileiro. Gosta do canal e gosta das análises? Então contribua com o canal com satoshis via Rede Lightning. Você pode ler esse QR Code aqui ou clicar no link que está na descrição do vídeo. Então não perde tempo. Vem para o Trend Squad. No way. Os números do emprego são importantes para determinar a direção da política monetária, porque o mercado de trabalho forte e o desequilíbrio entre oferta e demanda só contribui para impulsionar quem? A inflação. No vídeo de hoje, confira a análise detalhada para 4 construtoras listadas na Bolsa e que podem e vêm se beneficiando do programa Minha Casa Minha Vida, ainda mais com as recentes alterações do programa. Já na esteira da apresentação de resultados, na última semana elas divulgaram os números operacionais do segundo trimestre, deram uma prévia, e essas 4 construtoras apresentaram os melhores resultados. 2 construtoras do segmento de média renda e outras 2 do segmento de baixa renda. O Bovespa ainda segue sem um movimento, uma tendência aqui definida, está totalmente de lado, um verdadeiro triturador de carne. Vai trabalhando o 117, que é essa longa sombra aqui do início da semana, mas a zona de decisão 116.500 ainda. Se confirmar, volta a 114. O Bovespa ainda está à espera, né, de novos catalisadores, que ainda vem aí na próxima semana, né, antes do Copom, no início de agosto, a gente tem o Fed, provavelmente já sinalizado nas últimas reuniões, previsão de mais um aumento no encontro aí no final do mês, provavelmente 0,25. Então, esse padrão aqui de hoje, da abertura, é uma continuação do movimento prévio, da rejeição aqui do 118.500 ontem, que a gente tem um falso pin-bar aqui ontem da abertura. Então, está totalmente de lado ainda. Agora, aqui no mapa, né, a gente tem bancos no vermelho, utilidade pública, minério no vermelho, né, situação da China, e os mercados à espera, né, de que Pequim lance mais uma rodada de estímulos, além do setor imobiliário. Então, o movimento fraco começou justamente, né, pelos dados aí para a China, PIB, venda de imóveis, né, tudo dados aí decepcionantes. Foi esse movimento, né, o movimento no início da semana também. Aqui varejo também no vermelho, indústria, saúde. Então, o setor do vermelho que vai segurando um pouco é o petróleo. Consumo também, as empresas aí os frigoríficos, né, foram bem penalizadas, também por conta de casos confirmados aí, mais casos confirmados da gripe aviária, e pode ter também um cenário de dificuldade aí para os próximos trimestres, principalmente agora, né, com as incertezas relacionadas aos acordos comerciais de grãos. Inclusive, pode dificultar a vida também para a MDA3. E Vale vai seguindo o fluxo, né? Minério fraco, Vale também desaba, e no ano, né, ela está bem abaixo aqui do Ibovespa, e é o 8º pior desempenho do Ibovespa. Ela fica abaixo do CVC, de Qualicorp, perde 22%. Aqui, a gente tem as ETFs, aqui Europa, Estados Unidos, né, inclusive o Ibovespa tem assistido, né, os mercados americanos marcarem novas máximas, né, e está aguardando que esse tom otimista, né, chegue por aqui.
Então, Europa, Estados Unidos, que também já começou com a temporada de balanço, né, os bancos, apresentando fortes resultados, né, hashtag confia, Índia, PwC e China, está lá para baixo. China está muito calada, o morro está muito tranquilo, né? Ainda tem a situação de Taiwan, não podemos esquecer. Além disso, né, uma recessão, ela está descartada? Não, a possibilidade é iminente, motivada principalmente, né, por enfraquecimento aí do consumidor. E também, né, o excesso de poupança acumulado lá atrás, na pandemia, né, já está se esgotando. Aqui os setores para o Ibovespa, imobiliário e os bancos com melhor desempenho, small caps, né, fundos imobiliários, elétricas, utilidade pública, está aqui, ó, materiais básicos, indústria e consumo. Houve uma recuperação aqui, mas segue com pior desempenho. E aqui os setores, né, para os Estados Unidos, porque os investidores estão totalmente focados aqui em tecnologia. Olha o setor de tecnologia aqui para os Estados Unidos. Olha o mobiliário onde está aqui nos Estados Unidos. Inclusive, ontem, os dados, né, de indústria e varejo totalmente fracos. Aqui a gente tem materiais básicos, né, bem abaixo do S&P, comunicação, consumo discricionário, aqui é da indústria, né, bens de consumo aqui para baixo, healthcare, né, saúde, e aqui utilidade pública e imobiliário, aqui o pior desempenho. A situação nos Estados Unidos já sabe que está uma porcaria, né? Eles ficam aí inventando dados na manipulação, inclusive os dados do CPI, payroll, criação de vagas de emprego no setor privado, né? Bem acima do esperado, aí para o início do mês. A dívida, né, dos Estados Unidos já passa dos 32 trilhões. Total até agora de 32 trilhões e meio, né? Só que aumentar o teto da dívida, que na verdade nem tem teto, né? Isso não vai resolver problema nenhum, vai só piorar. Não vai resolver o problema dessa dívida excessiva e só vai aumentar a pilha de empréstimos pendentes, né? Vai haver uma crescente escassez de compradores, né, em um momento que o governo vende tanta dívida. Então, há uma lacuna aqui entre a oferta e a demanda. Quando o quê? Se produz muita dívida e há escassez de compradores. Então, está só se enterrando cada vez mais. Além do dólar, né, que muitos países já estão descartando aí a moeda. Então, aqui hoje, no vídeo de hoje, eu vou falar de algumas construtoras que já apresentaram aí na última semana, né, divulgaram os números operacionais, né, na quarta-feira, e 4 delas listadas na bolsa, é o que eu vou mostrar a análise aqui detalhada para cada uma. Entre os players de média renda, tem um destaque para a Even 3 e Cyrela, né, com os números operacionais, né, destacou o forte desempenho dessas duas empresas. Agora, no segmento de baixa renda, a gente tem Melnick e Tenda. Também de baixa renda, né, os números foram melhores para Tenda e Melnick. Do setor imobiliário, do índice setorial, os papéis, as empresas que têm maior peso, Aliança Sonai, Also 3, Multi 3, Cyrela e Iguatemi. No entanto, eu também vou mostrar análise para esses papéis, né, com o destaque também do Minha Casa Minha Vida, né, inclusive que houveram mudanças aí no programa. Desde que o governo anunciou, né, algumas dessas empresas, como Cyrela, Direcional, vem com forte movimento, né, tem boa expectativa também aí para o setor
com o retorno aí do programa, né, MRV também. E com algumas mudanças aí no programa, pode beneficiar as construtoras de baixa renda. Por enquanto, os melhores números é com Tenda e a Melnick. Então, vou começar com o Iven 3. Iven 3 tem aqui um falso pin-bar na abertura. Aqui um falso pin-bar, só que a gente tem aqui o primeiro suporte número inteiro. Então, aqui ela vai buscar mais uma recuperação até o primeiro movimento. Porque o principal suporte dela aqui é 6,50. A tendência dela é voltar para cá, inclusive divergência de baixa aqui para Even 3. Ela começou a ganhar força aqui em maio, nos R$ 5, né, que ela já vem, ela foi acumulando aqui nesse intervalo, né, entre os 4, que é a mínima do ano, se aproximou, e a faixa dos R$ 5, desde dezembro do ano passado. Então, em março, é onde muito papel já tinha derretido bastante, inclusive o setor imobiliário, começou a reagir. Então, aqui foi em maio, a zona determinante aqui para começar a ganhar força. Aqui é a faixa dos R$ 5. Só que aqui a gente tem uma divergência de baixo, primeiro movimento 6,50, inclusive tem um pequeno gap aqui ainda, que não foi fechado. Agora, se perder o 6, aí é que a gente tem maior movimento. Então, para mim, a tendência de IVEN 3 é voltar nos R$ 6. Só que, por enquanto, a gente tem o primeiro movimento dessa divergência. Porque depois, nos R$ 6, aliás, nos 6,50, IVEN 3 volta nesse número inteiro até confirmar vazio. A máxima da última semana, 7,35, e a mínima no 6,82. Semana, divergência, uma longa sombra aqui do final de junho, da semana do dia 26. Então, a tendência aqui para IVEN 3 é voltar aos R$ 6, é refazer esse movimento aqui entre novembro, dezembro e janeiro do ano passado. É voltar aqui nos R$ 6. Vendo aqui, inclusive, essa barra grande, né, de 15 de maio, confirmou esse último fractal aqui. Então, aqui é divergência, vai trabalhar a sombra. Para mim, IVEN 3 volta aqui nos R$ 6. E o mês? No mês, a gente tem fundo duplo. Tá aqui a pandemia, os 4,50. Ano passado, mínima do ano passado, ainda ficou próximo aos 4,50, foi a 4,27, foi em junho. E em março, renovou a mínima, que se aproximou dos 4. Então, aqui a gente tem a possibilidade de fundo duplo. E é aqui nos R$ 7 é que ela vai confirmar, é o vértice. Então, como ela já fez o primeiro movimento aqui no ano passado, falso pin-bar em Golfo, voltou em outubro, confirmou em novembro, e agora está voltando e pode haver aqui mais um movimento no 6 até reverter, até confirmar o vértice. Mesmo porque eu ainda tenho barra grande aqui do início de maio. Então, se confirmar o 7, IVEN 3 vai a caminho de 8,50, porque a reversão dela, importante, está aqui, os R$ 10 ainda. É aqui em cima que ela reverte. Além disso, né, a situação aí das taxas de juros, né, dos Estados Unidos continuar com esse aumento, é claro que vai refletir para os mercados emergentes, nomeadamente o Brasil. E para a construção civil, afeta também, claro, significativamente. Mesmo porque, né, a gente já tem uma economia fraca, né, uma redução da renda. Então, né,
taxas de juros cada vez mais altas, a gente tem menor demanda. No Brasil, a expectativa é de que comece a afrouxar aí, né, no mês de agosto. No entanto, essa conversa já vem de algum tempo, então, praticamente, né, o mercado já precificou isso, esse afrouxamento, né, dessa pausa no aumento no Brasil, que, por enquanto, 13,75. Eu não confio muito, né? Acho que a gente já tem um histórico aí desse governo, mas... E a taxa de juros cada vez mais alta, a gente tem menor demanda, né? A demanda por imóveis tende a diminuir, porque as pessoas têm menos dinheiro disponível para investir, claro. Vai aumentar o custo dos empréstimos, né? Quem já está no empréstimo vai pagar muito mais caro, né? Não é só quem vai fazer o empréstimo, né? Quem vai financiar um imóvel. Redução de investimentos na construção civil, a diminuição do valor dos imóveis e, consequentemente, né, o desemprego na indústria da construção. Porque se a demanda cai, né, as empresas são forçadas a reduzir o número de empregados. Não é simples quanto isso. Então, aqui, a Iven 3 vai fazer mais um movimento, mesmo porque a gente tem a barra grande aqui ainda da sexta-feira, é fazer mais um movimento para buscar o primeiro suporte, 6,50. Vamos olhar a Cyrela. Bom, Cyrela já vem mostrando há algum tempo, e a Cyrela ainda tem aqui o movimento da quarta-feira, né, que foi quando ela apresentou os resultados, quarta-noite. E aí, na quinta, já veio aqui com o gap, ainda não fechou. Então, o que a gente tem aqui, por enquanto, a possibilidade de topo duplo, né, um micro pivô de baixa, aqui na faixa 50, para ela fechar esse gap. E testar aqui 21. Vem a 21, primeiro movimento. Porque a Cyrela tinha aqui uma divergência, mas divergência essa escondida. O problema do papel está aqui embaixo ainda, nessa zona de gap, 17,50. E Cyrela começou a reagir aqui, olha, no final de abril, e aí confirmou os 15, que era a zona importante, em maio, dia 4 de maio. Então, Cyrela, o que vai depender aqui é 21,50. Cyrela tem máxima da última semana aqui, 22,70. E a mínima está aqui embaixo, que é os R$ 20. Então, ela tem movimento aqui, próximo a esse número inteiro. Mas é aqui que vai reverter. Ainda está longe. Ó, por quê? Porque Cyrela, né, ela tem aqui, formou um fundo duplo. O último teste dela foi em dezembro. Ela começou a reagir aqui na semana do dia 17, nos R$ 15, confirmou em maio. E o vértice desse fundo duplo está aqui nos 19,50, que ela já fez aqui os testes, né? Ela fez aqui na semana do dia 26, ela já testou aqui esse vértice. Então, a tendência aqui para a Cyrela é continuar, porque ela só vai reverter aqui embaixo ainda. Olha o mês. O mês de Cyrela. Porque Cyrela ainda tem movimento até a faixa dos 24, ainda tem o sombra exposta aqui. Que é esse movimento aqui de junho de 2021. Vendo aqui que ela deu o gatilho em janeiro de 2021, engolfou, mas em junho ainda voltou, e aí confirmou em julho. Então, o movimento dela ainda vai terminar aqui nos 24. Vem pelo movimento de maio, entendeu? Ela voltou já a atuar aqui nesse vértice, foi final de junho, então a tendência é continuar. Aqui, por enquanto, né, ela vai voltar a 21, para fechar esse gap. A tendência aqui é essa, depende muito dos R$ 20,50. Então, algumas mudanças aí no programa, né, pode beneficiar as construtoras de baixa renda. A aprovação
de algumas medidas, né, para ampliar o acesso às famílias ao programa, né? Então, algumas empresas, o setor pode ser beneficiado, inclusive algumas empresas. Já com o retorno do programa, só de anunciar, né, foi onde Cyrela, MRV, Direcional, né, reagiram bem. Tem também o novo teto de preço, né, dos imóveis, que agora é de 350 mil, para todas as cidades do Brasil, e a redução de juros para as famílias, que ganham até R$ 2.000 por mês, também pode proporcionar maior acesso, né, de financiamento dentro dessa faixa de renda. Ou seja, por enquanto, né, tá só se falando, e a gente já vê aqui que com o retorno, com novas alterações, já foi, esse movimento todo, essa expectativa toda já foi precificada, né? Vamos ver. E já sabe que esses projetos é complicado, principalmente com a MRV, né? A MRV é bem conhecida aí, né? Os projetos que faz entre as coxas, né? A gente vê muita gente reclamando em Belo Horizonte mesmo, né? Em Minas Gerais tem muito. Mas é aquilo, né? Minha casa, minha dívida. Então, aqui, provavelmente, Cirela vai fechar o gap. Agora, de baixa renda, a gente tem Tenda. Bom, a Tenda está fazendo aqui já a recuperação, que ela testou os 11. Foi o movimento aqui do dia 17, né, da segunda-feira, né, engolfou e agora está voltando a trabalhar os R$ 13. O que a gente vê aqui nos 5 minutos, que é voltar, a barra grande aqui da abertura de ontem. Na verdade, aqui o primeiro movimento, 12,50 ainda, até confirmar, que o problema dela é 11, para refazer esse movimento anterior. Tem a caminho aqui de 9,50. Tá voltando, né, mas ainda não confirmou os R$ 13. Ó, estão vendo aqui que por enquanto é só recuperação. Eu tenho um doji aqui numa zona de número inteiro, então tem que ter cuidado. Onde que acontece aqui a reversão do papel? É justamente aqui em 9,50. Aliás, 9,50 não, 8,50, porque tem de 3, né? Também formou aqui fundo duplo, o verso dele foi 8,50. Então, aqui, se perder o, a faixa aqui de 8,50, a gente tem aqui maior movimento. Inclusive, né, ela confirmou isso já para o final de maio. Começou a dar gatilho em junho, né, é que acelerou. Então, a tenda, pelo que a gente vê aqui, ela tinha sombra, né, para testar, porque ela ignorou aqui a barra, né, de 14 de fevereiro, engolfou em 21, mas só confirmou aqui no dia 7 de março. Então, praticamente, esse fundo duplo ela já cumpriu. Ela pode voltar a atuar nesse vértice. Como houve um rompimento, ela não voltou. Olhar o mês. Olha aí o mês. Mínima da pandemia está aqui, olha. Faixa de R$ 15. Vendo aqui, olha. Fevereiro deu gatilho, mas só confirmou em março. Então, praticamente, o movimento já está completo aqui do fundo duplo. A situação aqui só vai melhorar para a tenda acima aqui dos R$ 18. Antes disso, não. E, ó, tenda, a gente tem aqui maio de 2017, né, a mínima aqui próximo aos R$ 6, e ela em 2022 foi a 3,70, e aqui no ano ela ficou aqui próximo dos 4,50. Fevereiro, janeiro, estou aqui nos R$ 4.
A mínima dela está aqui ainda, um pouco abaixo desse número inteiro, mínima histórica. A máxima dela já é 2020, aqui nos 39. Então, aqui a situação só melhora, o movimento só ganha força em 18 ainda. Portanto, é bem provável ela voltar a 8,50, deixar um fundo mais alto para terminar e voltar nessas sombras. Essa é a possibilidade. Vamos ver aqui em 3 meses. Ó, é justamente aqui os 18 reversão. O movimento vai ganhar força. Tem uma barra grande aqui, olha, de janeiro do ano passado, primeiro trimestre. Então, 8,50 para terminar, que é onde a gente tem ali muita sombra. A gente tem muita sombra ali, ó. Início aqui de 2000, final de 2021, início de 2022. No ano, ó, pandemia, que ela terminou com ligeira alta, em 60, 2021, 44%, 2022, mais 74%, né, quase quebrou, né? E 2023 está com 209%, tá vendo? Por quê? Como o minério começou a fraquejar, então os investidores saíram das commodities e começaram a olhar para as ações cíclicas. O setor imobiliário é um deles, é um exemplo. Então, aqui é justamente o 18 que vai definir. E aí, como a gente tem a barra grande do início do ano passado, acredito que tenda, volte em 8,50 para testar, terminar o movimento e testar a barra grande. Então, o que a gente vê aqui, Márcio, bandeira por enquanto 5 minutos, e aqui os 12,50 como primeiro suporte. O problema aqui é se perder os 11, voltar a perder aqui o número inteiro. Estão vendo aqui, olha, um piercing line aqui, na segunda-feira, ela abriu abaixo da faixa 50, mas ainda não confirmou. Tudo depende desse nível aqui. E Melk 3. O Melk 3 também tem aqui a possibilidade de mastro bandeira, uma bandeirinha. No entanto, né, Melk 3 também tem a divergência aqui no diário. No entanto, como a barra é grande e a faixa de 4,50 máxima da última semana, ela provavelmente vai fazer mais um movimento aqui, se aproximar dessa abertura. Olha aqui o movimento da terça-feira, de ontem, né? Um falso pin-bar. Agora, para fechar o gap e reverter, é justamente essa máxima que ela precisa confirmar. A tendência é que ela voltar a se aproximar de R$ 4. 4,30, né? 4,34 aqui. 4,17 mínima da última semana. Que é justamente o nível, né, que vai haver maior movimento, maior pressão vendedora. Melk 3 começou a reagir aqui, na semana do dia 17 de abril, onde começou a superar os R$ 3, começou a reagir aqui nos 3. Só que a zona mais importante para o papel é 3,50. Inclusive, a gente tem média flat próximo a esse nível. Estão vendo aqui uma pequena acumulação ao longo de maio? Pois é, no início aqui de maio, né? Ao longo de maio, no início de maio. E aí, né, mastro, bandeira, deu outro salto aqui. Então, por enquanto, vai trabalhando aqui os 4,50, divergência, mas só em 4 é que vai confirmar mesmo a reversão. Por enquanto, tendência é voltar a se aproximar dos R$ 4. Olha aí a semana. A barra grande aqui do final de maio, na semana do dia 22, terminou com 21%. Está segurando ainda é a faixa de R$ 4. Inclusive, a gente tem essas sombras aqui entre agosto e outubro do ano passado. A tendência dela é voltar nesses 13,50. E o mês? O mês de Melk 3, né, também tem a possibilidade aqui de maior recuperação, que é a caminho dos R$ 5 ainda. Tá vendo aqui os 4, que é os R$ 4, que é um suporte importante?
Agora, ela está trabalhando também numa zona de força, que é 4,50. Tudo vai depender para ela testar a abertura dessa barra aqui de julho de 2021, que foi onde confirmou o fractal. Vendo aqui que entrou a pressão de venda no 5,50, mas só confirmou em julho. Isso em junho, só confirmou em julho. Aqui ela abriu, né, em setembro de 2020, fez esse primeiro movimento, voltou na faixa de R$ 7, e aí confirmou aqui em janeiro de 2021, no início do ano. Então, aqui é a confirmação dos 6,50. E aí, Melk 3 vem a caminho do 5, faz mais um movimento, e dali é que ela pode voltar aos 4, porque por enquanto aqui é fechar gap. Aqui é a faixa 50, 4,30. Provavelmente o papel vai reverter só aqui em cima ainda. E aí volta em 4, até ampliar, se ampliar, né? A mínima do ano e mínima histórica dela, que ela inclusive renovou, a mínima histórica agora é na faixa de 2,58, 2,60. E aí, em abril, começou aqui a reagir para voltar a superar os 3. Tem uma zona de gap também de maio, que não foi fechada ainda. Até então, a mínima histórica dela é de outubro de 2021. Faixa aqui de 2,80. Tudo ainda gira em torno dos R$ 3. Está segurando aqui. Né? Se piorar além dos R$ 3, porra, é caixão e vela preta, né? Máxima histórica, justamente aqui a faixa dos R$ 7, né? O nível aqui de estreia dela. Vamos lá ver 3 meses. Ó, estão vendo aqui a barra grande, onde ela confirmou o início de 2021. Olha o falso pin-bar aqui, ó, padrão baixista. Por que você fala falso pin-bar, Ingrid? Não tem ali uma longa sombra? Não houve aqui uma grande pressão de compra dos compradores no 5,50? Houve. No entanto, a longa sombra não se destaca da ação recente aqui do preço, que é os R$ 6. Porque o corpo também é muito grande. Então, aqui ainda tem pressão de venda. E aí confirmou aqui, no início do ano. Então, a tendência agora é os R$ 5, é trabalhar sombra, barra grande. E é aqui que o papel pode reverter. Então, quando a gente tem um falso pin-bar, tem que ter muito cuidado.